Durante séculos, os judeus etíopes permaneceram completamente isolados do resto do mundo judaico. Provavelmente descendentes da tribo perdida de Dan, que chegou à Etiópia depois da destruição do templo, mantiveram práticas bíblicas, rezaram orações hebraicas e comemoraram feriados judaicos. Os judeus etíopes levaram uma vida rural, sem instalações sanitárias, eletricidade ou cuidados médicos adequados. A maioria dos adultos era analfabeta e poucas crianças frequentavam a escola. Eles foram perseguidos por vários regimes e, alguns deles, forçados a se converter ao cristianismo. No início de 1980, a comunidade foi ameaçada pela seca, fome e a instabilidade política. No final de 1984, Israel, com o apoio do governo dos Estados Unidos, decidiu salvar a comunidade da Etiópia e trazê-la para Israel. Considerando que Israel não mantinha relações diplomáticas com a Etiópia, agentes do Mossad foram enviados a esse país para organizar o resgate clandestino através do Sudão. De novembro de 1984 até maio de 1985, foi realizada a Operação Moisés. 8.000 judeus etíopes deixaram suas aldeias e atravessaram a pé o deserto até o Sudão. Muitos deles morreram de fome ou doença nesta longa e difícil viagem. Os sobreviventes foram transferidos do Sudão para a Europa e de lá para a terra de Israel. Alguns foram obrigados a deixar para trás seus entes queridos. Todo ano é realizada uma cerimônia em memória daqueles que pereceram na peregrinação a Israel no Monte Herzl, em Jerusalém. סיפור עליית יהודי אתיופיה הוא אחד מסיפורי הגבורה המרתקים בהיסטוריה של עמנו. עומק הקשר של עם ישראל ואתם כחלק ממנו לארץ ישראל. המסירות והנאמנות שלכם לארצנו ולעמנו, גם לאחר ניתוק של 2000 שנות גלות, במקרה של יהודי אתיופיה יותר כנראה, מסמלים יותר מכל את סוד כוחו, את סוד קיומו של עמנו ואת אמיתות ועומקות הרעיון הציוני. אני עליתי מאתיופיה במסגרת מבצע משה ב-1984. זה היה טיול ארוך שלא היה בו אפילו נתיב. אנחנו לא ידענו לאן אנחנו מובלים, לא ידענו לאן אנחנו הולכים. אנחנו היינו טרף קל לכל מי שרצה לשדוד אותנו. גם אחרי 30 שנה עדיין המסע לא תם. זה מאוד קשה לבוא ממקום שבו אין טכנולוגיה או המדינה לא מפותחת. בגלל הפערים החברתיים שהמשפחה שלי נתקלה, ובעצם כל המשפחות שעלו מאתיופיה נתקלים בהם עד היום, רק בשביל לעמוד במקום צריך לרוץ. בשביל להתקדם צריך לטוס. A Operação Moisés foi a primeira de uma série de operações de resgate que trouxe dezenas de milhares de judeus da Etiópia para Israel. A duração do voo é de apenas 4 horas, mas para eles foi uma viagem no tempo. Atualmente, a comunidade etíope em Israel abrange cerca de 120.000 pessoas. A integração dos judeus etíopes foi um desafio sionista importante, tanto para o governo de Israel como para a sociedade israelense. Para a maioria dos imigrantes etíopes, a Aliá foi acompanhada por enormes mudanças em seu estilo de vida, econômica, social e culturalmente. A transição de um estilo de vida tradicional, patriarcal e rural, para uma sociedade moderna, urbana e tecnológica é um processo complicado e doloroso. Apesar de que para a geração mais jovem seja mais fácil integrar-se na sociedade israelense, os anciãos,
que lideravam suas comunidades na Etiópia, tiveram muitas dificuldades de cumprir este papel em Israel. O processo levou a uma crise de liderança dentro da comunidade. A situação socioeconômica dos israelenses etíopes continua sendo inferior à média. Ela se manifesta no baixo nível de escolaridade, no elevado desemprego, baixos salários e pobreza relativa. Recursos consideráveis foram investidos na absorção de imigrantes etíopes. O Keren Ayesod tem desempenhado um papel significativo neste processo, apoiando-os em centros de absorção após a sua chegada em Israel e, mais tarde, em suas residências permanentes. Espero que o Keren Ayesod continue apoiando a absorção de novos imigrantes da Etiópia, que continue apoiando a educação, apoiando os projetos de nossa comunidade, pois isso é muito importante. A absorção no país é um elemento inseparável da Aliyah e é isso que se deve fazer. Ao longo dos anos, o governo de Israel, junto com a Agência Judaica e o Keren Ayesod, tem realizado grandes esforços para facilitar a integração dos imigrantes etíopes em todos os aspectos. Os membros da comunidade etíope tornaram-se médicos, advogados, oficiais do exército e líderes políticos. Eles estão traçando seu próprio destino, realizando seus sonhos na terra de seus antepassados. No entanto, 30 anos depois da Operação Moisés, ainda há muito a ser feito, a fim de que os judeus da Etiópia expressem todo o seu potencial e ocupem seu merecido lugar na sociedade israelense.